Olá, amados irmãos. Primeira Igreja Batista, Sete Barras, nosso estudo sobre Apocalipse, o livro de Apocalipse, e também aqueles que desejem estar escutando, inscrevam-se para receber, né? Nós vamos estar fazendo estudo sobre todo o livro, até o capítulo 22, nós estamos agora no capítulo 3, né? Em etapas, agora é a Igreja de Filadélfia, né? É a sexta carta de Apocalipse. Depois nós vamos ler a outra, Laodiceia, e assim passaremos dos tempos da carta ao tempo presente das igrejas na época, ao que há de vir, né, a partir do capítulo 4. Mas agora nós vamos ler sobre a sexta carta. Então compartilhe com os amigos, vamos ajudar a ensinar o Evangelho, tá? Como ler Apocalipse, analisando o contexto, a exegese, a cultura de cada carta, lembrando, como sempre estou lembrando que a carta ela é escrita para cada igreja, não é uma carta para todas as igrejas. Cada igreja da Ásia, são 7 igrejas chamadas como luz ali, né? Os candelabros, os 7 candelabros, né? Aqueles que estão trazendo a luz, o ensinamento, o exemplo ali que deve trazer para manter, né, aquela fé cristã. Então vamos lá. A carta enviada a Filadélfia, do capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13. Vamos lá. Como ele sempre escreve, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, ou seja, o Espírito Santo, né, pedindo a João para escrever. E com certeza esse anjo é aquele que vai levar e vai ler e vai estar apresentando a palavra, a profecia à igreja. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus, e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos meus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra, exaltando a perseverança, eu também o guardarei na hora da aprovação que está para vir, sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no sacerdócio do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do seu nome e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, para todas as igrejas, né? Então, vamos agora entender um pouquinho sobre Filadélfia. Depois comentar sobre o texto, para que possamos entender o contexto da cultura, tá bom? Filadélfia, nome que significa fraternidade. Nasceu e foi ser consolidado sobre a região vulcânica. Os estudos atentam que essa cidade sofreu frequentes terremotos, uma ameaça constante à cidade. Os arquitetos e engenheiros deveriam fazer construções firmes, pois ali tudo corria o risco de não ficar em pé. Casas, colunas, templos e a própria cidade. Apesar disso, Filadélfia podia ostentar vários templos. Uma era dedicada ao imperador Tibério, outra a Calígula e um terceiro a Vespasiano. Este foi o que tornou obrigatório o culto dos imperadores. Em Filadélfia, o principal sacerdote do culto imperial, quando se aposentava, erguia no templo do imperador uma coluna trazendo sua imagem, seu nome e o do pai dele, seu lugar de origem e o templo em que prestou serviço ao culto do imperador. Havia também um templo a Jano, um dos deuses mais antigos do Império Romano.
Em Roma, o templo desse Deus conservava as portas fechadas em tempos de paz e abertas em tempo de guerra. Jano era a divindade das portas. E visto que as portas têm duas faces, também a estátua de Jano possuía dois rostos opostos, né? Um de cada lado, olhando para trás e para frente. Jano marcava o início do ano no Império. Daí vem o nome janeiro. Interessante. Janeiro, então, por isso que nós estamos em janeiro, início do ano no Império. Assim, Jano dava as regras do jogo, pois decidia se o ano seria de paz ou de guerra. O tempo do imperador Vespertino, 69 a 79, a cidade recebeu o nome de Frávia. Mais tarde, recuperou o nome de Filadélfia. Paternidade, não pegou, né, Frávia? Ok? Vamos lá. Então, isso daí foi um contexto básico. Você pode pesquisar mais sobre a cidade, na cidade onde estava essa igreja, tá? Agora vamos falar sobre a carta, que é capítulo 3, versículo 7 ao 13. Jesus se apresenta como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre, mas abre. Né? Nós falamos nisso no capítulo 1, versículo 18. Tá? Lembra que eu comentei? No início do Apocalipse fala como Jesus se apresenta a João, né? E assim ele vai se apresentando às igrejas conforme a sua cultura e a sua necessidade. Tá? Para o povo da Bíblia, o sentido primeiro da palavra verdadeiro é estável, firme. Jesus, portanto, é estável para sempre. E sua estabilidade é esclarecida com o símbolo da chave de Davi, ou seja, ele é a presença firme e constante da fidelidade de Deus. É o Messias prometido e possui a chave que abre ou fecha para sempre. Sim. Se ele é o Messias prometido, ele é a promessa desde Adão, quando fala que a serpente morde o calcanhar do homem, o homem pisa na cabeça da serpente. Esse é o Messias, prometido desde os princípios, desde os primórdios da história, tá? Do povo de Israel. Ele tem a chave de tudo, da salvação, a chave da verdade, a chave da eternidade. Né? Ele que morreu e ressuscitou entre os mortos. Não é Covid, tá bom? É apenas um espirro, uma poeira. Tá? Graças a Deus, esse tempo aí de pandemia, né? Vamos estar orando, aproveitando esse momento, orando pelas famílias que têm perdido entes queridos, aqueles que estão internados, aqueles que estão em quarentena em casa também, tá? E também orando por aqueles que estão aí hoje em dia pensando como será o futuro, né? Pessoas aí que conseguiram aí, às vezes, ter um emprego, largou seu emprego, juntou um dinheirinho, montou um pequeno negócio e agora está passando dificuldade, não sabe o que vai ser. Vamos dar esperança a essas pessoas. A comunidade de Filadélfia tem pouca força, mas foi Jesus quem abriu para ela uma porta e ninguém pode fechar. Versículo 8. Qual é essa porta? É a perseverança do nome de Jesus. Versículo 8. Jesus diz: sei que existem por aí alguns que se dizem judeus, são mentirosos na sinagoga de Satanás. Vou entregá-los a você. Eles vão ter que ajoelhar aos pés e reconhecer que amo vocês. Versículo 9. A porta, pois, é o amor que Jesus tem para a comunidade dos fracos. Esse amor se traduz em relações de amor e fraternidade. Fraternidade, que o nome diz Filadélfia, para que eles entendessem. As relações fraternas são a base estável sobre a qual a comunidade construirá nova sociedade. A comunidade não tem nada de negativo diante das tribulações que virão sobre o mundo inteiro, versículo 10. As portas fechadas do templo de Jano, ela fica firme, porta aberta por causa da fraternidade, coroa da comunidade, versículo 11. Ou seja, independente se a porta de Jano fica aberta ou fica fechada, eles permanecem firmes, é tempo de paz ou é tempo de guerra. A comunidade de Filadélfia, que vive situação de constante instabilidade, Jesus se apresenta como arquiteto que dá estabilidade.
ele ensina a pôr uma base estável, o amor. Ao vencedor farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e aí ficará firme para sempre. Gravarei nele o nome do meu Deus, gravarei o nome da cidade do meu Deus, gravarei no vencedor o meu nome, o meu novo nome. Versículo 12. Detalhe importante. Insiste-se na palavra nome, que para o povo da Bíblia é a mesma coisa que identidade. Né? Você sabe disso, né? Cada nome era dado, às vezes, até depois. Abraão, Sara, Sarai, e assim por diante. Os nomes eram dados conforme a identidade da pessoa. E a identidade dessa comunidade é a fraternidade, o amor. Se vivermos a fraternidade, já estamos sabendo o que significa a Nova Jerusalém. Ou seja, a cidade prometida onde seremos coluna e teremos o nosso nome. Né? Agora vamos pensar. Filadélfia é a comunidade do amor fraterno e Jesus não aponta nada de errado nela. Por quê? Comente isso, pense nisso. Como está a sua vida como igreja, a sua comunidade? Qual é a porta aberta da nossa comunidade? A nossa porta aberta é a porta de amor? As pessoas sentem alegria, fraternidade, sentem aconchego quando se achegam, tanto em suas limitações, dificuldades, tristeza, quanto na companhia daqueles que estão lá. Isso daí Jesus fala a essa igreja. Parabeniza elas pelo amor, pela fraternidade que tem com o povo. Coloca isso no teu coração. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. E assim finalizando as cartas e começando um novo, a parte 2, que é sobre o que virá. Ok? Fica com Deus.